E aí galera do YouTube, aqui quem fala é o Paulo, estamos aqui com o Juarez e estamos começando agora com um novo projeto de podcast. O nome do podcast vai se chamar JPcast. Vou passar a vez pro Juarez para começar a falar do nosso projeto. Olá pessoal, eu sou o Juarez e eu vou explicar um pouco sobre o podcast do JPcast. Esse nosso projeto ele é um tanto quanto revolucionador, ou não tanto, ou nem tanto. Nós estaremos falando sobre games novos, antigos, sobre cinema e anime. Começa tu com a tua experiência de vida nos jogos. Qual foi a sua introdução? Não, meu querido. Não? Não, cara. Mano, eu venho lá de trás, cara, lá da época do Takap. Do bastão de madeira, no Nintendo, Super Nintendo. Eu não tive a experiência de jogar num Nintendo, eu joguei no Super Nintendo. Eu também? É que eu queria muito ter jogado Atari. Eu já joguei, tá? Cara, meu sonho. Tipo, jogar aquele jogo de gráfico ruim, cara. É meu sonho, cara. Tipo, eu queria ter a experiência que ele jogou. De jogar todos os consoles, cara. Tá, então, começa tu falando da tua experiência. Qual o primeiro console, qual o primeiro jogo, a evolução dos jogos que tu foi jogando. Então, o meu primeiro console, cara, que eu lembro mesmo, cara, por causa que meu pai ele tinha Atari, ele tinha um Nintendo. O meu pai foi a minha maior influência nos jogos, basicamente, principalmente. Ele começou me dando um Super Nintendo, cara. E tipo, diz ele que pra aquela época, pô, era sinistro, cara. O cara ter um Nintendo em casa, assim. E o meu primeiro jogo, cara, foi Super Mario. Como de muitos deve ter sido, cara. E eu jogava muito, cara. Eu ia pro colégio, eu acordava às 6 horas da manhã. Minha aula começava às 7h30, eu saía às 11h30, 11 horas eu saía do colégio. E eu ia pra casa, eu já ligava o Nintendo, cara. Eu ia almoçar, depois do almoço eu ia pro Nintendo, eu só saía do Nintendo, olha, lá pelas 8, 10 horas. Eu ficava lá. Cara, os meus pais trabalhavam a uns 100 metros de casa. Não dava 100 metros, cara, dava uns 80 metros de casa. E, cara, eu jogava direto. Eu não tinha irmão, eu não tinha primo que morava perto de mim. Eu jogava só Forever Alone. Minha vida inteira foi Forever Alone. Então, eu sempre joguei sozinho, cara. Eu joguei Super Mario, Mario Kart, Super Mario World 2, na verdade. Mario Kart, joguei Robocop, eu joguei Batman, eu joguei Sonic e muitas outras coisas, cara. Eu cheguei a jogar Tartaruga Ninja. Eu joguei muito jogo, só que eu não lembro, por causa que eu tinha 4 anos na época. O que eu mais lembro mesmo é o Mario. O que eu mais joguei. E você, Léo? Seu primeiro console? Tá, esse foi o teu prelúdio do prelúdio, né? Basicamente. Então, a minha história no começo dos games foi... Eu tinha acho que o quê? Mais ou menos uns 4 anos também. 4 para 5 anos. E como toda criança, né? Que vai a casa inteira procurando coisa pra fazer. Eu tava dando umas voltas ao redor da casa da minha avó e num galpão antigo, muito antigo, cara. Eu e meu primo acabamos achando um Atari escondido no meio da poeira. Meu Deus. Todo completinho, com todos os fios, tudo. Então a gente chamei meus pais e eles montaram o Atari. E o primeiro jogo que eu joguei foi Pac-Man. Nossa, velho, superou! O primeiro jogo da minha vida foi Pac-Man. Meu, muita gente, o primeiro jogo da minha vida foi Super Mario. A maioria das pessoas, né, mas o meu foi o Pac-Man, cara. E era muito divertido. Sério mesmo, a gente... Meu, tanto que era chato, cara. Ele era mais velho que eu e só ele podia jogar praticamente. Mas quando eu jogava, eu ficava... Nossa, eu esquecia até que eu tinha que respirar às vezes. Chegou a derreter a fita? Chegou. Teve que comprar o chip e esquentou demais, porque o Atari era antigo, sabe? E o chip já chegou a esquentar, cara, era ruim.
Mas então, quando queimava era só comprar outro, né? Era baratinho até. E logo depois foi o SNES, né? O Super Nintendo. Só que o seguinte, como a minha família não era uma família que gostava tanto de jogos, apenas eu ganhei o meu Super Nintendo quando lançou o PlayStation 1, cara. Então foi meio que bárbaro assim a situação, né? Então tá, né? Mas eu tava feliz com o meu Super Nintendo, eu achava muito divertido ele. E o primeiro jogo que eu tive, claro, foi o Mario. Com certeza. Óbvio. Óbvio que foi Eu acho o que Mario. até tinha tipo um Edition Collection que vinha, cara, com 2 controles e o bendito do nosso querido Super Mario World 2. Uhum. Vinha, cara, era uma caixa Era tipo um gigante, brinde cara. já, né, cara? Era um brinde. Tu comprava o videogame, via o Super Mario já de primeira, assim, o pessoal ficava até feliz. Então, cara, eu joguei Super Mario, joguei Street Fighter no Super Nintendo, joguei Street Fighter, joguei outro nome que era um outro jogo de luta também, mais ou menos parecido, que os bonequinhos andavam tudo de lado, assim, sabe? Meio que uma plataforma estranha. O molequinho tinha que subir, descia, subir, descia. Como é que eles falam? Beating up. Bem nessa mesmo. Então, quando você achou o seu Atari, tipo, foi o One Piece, assim, né? foi. Foi One Piece. Muito. Pode crer. E, cara, eu fiquei muito chateado porque todo mundo tinha Play 1 e eu tinha o Super Nintendo, mas eu ficava feliz ainda. Porque eu tinha Sonic, cara. Eu era muito fissurado em Sonic. Nossa, Sonic. Meu Deus, eu tava demais jogando aquele jogo, cara. Sério mesmo. Sonic e Super Mario, eu zerei tanto aquele Super Mario que se fosse pra voltar alguns anos atrás na minha vida, eu sabia todas as partes de cor dele, cara. Sério mesmo. E essa foi a minha grande aventura, sozinho, sem ajuda de pai, sem ajuda de mãe, pra compartilhar. Foi no Atari mesmo. Ah, e depois de um tempo do Super Nintendo veio aquele outro Nintendo, não sei se era mais antigo, acho que era mais antigo até, cara. Que esse eu acabei pegando emprestado do meu primo por um tempo, uns 2 meses. Daí sim, meu pai que jogava comigo. Chegava de meio-dia do trabalho e a gente ia jogar, cara, era muito divertido. Só que hoje em dia, né, não tem mais a mesma afeição pelo jogo. Seria um 64? Olha, cara, acho que até pode ser. Eu posso até te dizer o nome do jogo, era Mario também, só que lembra aquele Mario que era uma fase assim reta e tinha 2 caninhos, um em cada canto, embaixo e em cima, na direita e na esquerda. Aí entrava no caninho e vinha vindo aqueles bichinhos descendo as paredezinhas assim, tu tinha que pular em cima deles. Então. Sim, então ele já não era nem 32 bits, ele era uns 8 bits na verdade. É, mais ou menos isso, cara. Era meio trash, mas digamos na época que era fenomenal, né, cara? Era muito bom. Mas então, essa foi a minha vida, o prelúdio da minha vida nos games. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso episódio piloto, falando sobre o nosso início nos games, nossos primeiros consoles, nossos primeiros jogos. Eu vou passar pro Juarez que ele vai bater uma palavra com vocês. Então, pessoal, esse como foi o nosso primeiro episódio, ou piloto, como vocês preferirem, e nós fizemos ele com a intenção de andar pra frente. A gente quer receber o feedback de vocês, quer receber mensagem, diz assim, pô, cara, vocês têm que melhorar nisso e tá bom nisso. Ou se quiser escrachar, escracha de uma vez, e tem que ter crítica construtiva. E vocês mandam e-mail para nós, vai ter ali embaixo nos comentários, na descrição do YouTube, e vocês mandam e-mail para nós. Vocês têm a obrigação de mandar um e-mail pelo menos para nós, pra gente ter esse feedback e no nosso próximo episódio a gente fazer uma coisa que agrade melhor vocês, ou não. Então é isso, pessoal. Fomos! Tá ligado? Que daqui 15 minutos. Sim, no mínimo 15 minutos. Não pode chegar a 15, tem que ser 14,99. 14,59. 14,99. Comprado.